dia, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade eu quero, estou dando continuidade àquela série que eu estou fazendo, O Caminho para a Razão. E essa série é sobre o quê? É sobre os passos que me levaram a abandonar a religião e posteriormente a crença. E já falei sobre coisas que me fizeram refletir, questionar, como por exemplo os livramentos que eles diziam que Deus dava que não acontecia, simplesmente só via coisas naturais acontecendo. Falei sobre o dízimo que me fez questionar muito, porque quando eu vi que as pessoas estavam mentindo para mim em um ponto, que dirá nas outras coisas. Eu vi as profecias que não se cumpriam, esses falsos poderes, que na verdade não existe poder nenhum. Não existe o poder de Deus, do diabo, do homem, não, só existe o poder humano. É o poder psicológico, o poder entre aspas, que é a própria encenação, é a própria técnica, é o grito. Se não tiver grito, não tem poder. Tá? Muito bem. Eu falei sobre até mesmo questão ministerial e outros assuntos nos outros vídeos. E no quinto eu falei sobre os testemunhos que eles adoram. Eles dizem que eles adoram, que eles reverenciam a Bíblia como palavra de Deus, mas não, eles querem testemunhos de atrocidades. É isso que dá audiência. Eles querem impactar o povo com porcarias. E outra coisa que me fez questionar bastante foi o seguinte: eu comecei a ver que, se me enganaram em relação ao dízimo, que dirá as outras coisas, os outros pontos da fé cristã. Porque é o seguinte, muitos pastores aprenderam errado, eles estão achando que estão falando a verdade. Eles acham que o ministério é algo divino, e se ele acredita no que está escrito ali, principalmente no Novo Testamento, não há razão para ministério nenhum. Pelo contrário, cada um é, como diz lá, edifício para a morada de Deus. É isso que diz lá a Bíblia. Mas eles não acreditam nisso. Não, pelo contrário, eles acreditam que o sacerdote é o intermediário, porque eles falam que é só Jesus, mas na prática o pastor precisa estar ali entre o povo e Deus. Muito bem. Outra coisa que me fez questionar é o seguinte, é que as Bíblias, ela tem palavras que são traduzidas de acordo com a conveniência da religião cristã, não pelo que está ali. Por exemplo, sabemos que tem um problema, porque a Bíblia não é divina. Lógico, ela não é inspirada pelas contradições, pelos mitos, pelas lendas, pelos plágios, e também porque não tem o original. Temos cópias de cópias de cópias. Os códex mais antigos, que da onde surgiram as Bíblias em português e as outras Bíblias em geral, eles têm contradições entre si. Então, dali vieram as traduções dos códex. Códex Sinaítico, Vaticano, Alexandrinos e outros. Esses códex, eles divergem, tem palavras que divergem. E o que acontece? Então eles chegam a um consenso, uma conveniência para poder traduzir. E nisso aí, tem palavras que são colocadas nas Bíblias que você tem hoje aí em português, são colocadas de acordo com a vontade da pessoa que traduziu, para dar base a doutrinas que eles querem, mas eles não são honestos. Porque eu vi o seguinte, a questão do mesmo sacerdócio, segundo o que chamam de Novo Testamento, Jesus tinha falado que está ali, que as pessoas acreditam que foi Jesus. O que está ali diz que ninguém chamará outros pastores, mas que todos serão irmãos, é isso que diz. E as pessoas costumam levantar pastores. Tudo errado. Tudo errado. Mas aí eu vejo o seguinte, tem palavras que são traduzidas e as pessoas começavam a falar o seguinte, os pastores, olha, não toque nos ungidos. E eu comecei a questionar, comecei a pesquisar e vi que no chamado Novo Testamento, que para os cristãos é novo, para os judeus não é reconhecido, e o antigo é o que está valendo, para eles não é antigo, eu vi que para a fé cristã, chamar alguém de ungido não tinha sentido.
Porque a palavra ungido e Cristo é a mesma coisa. Só que os pastores usam de acordo com como eles querem. Eles falam que o Antigo Testamento foi abolido. Mas quando eles querem botar medo no povo, dizendo que eles têm uma autoridade sobrenatural, então eles aplicam a palavra ungido a eles. E quando vão falar de Cristo, eles vão falar Cristo para dizer que existe Cristo e os ungidos. Não, a palavra ungido e Cristo é a mesma coisa. Então eu tinha visto que o título Cristo só se aplicava a Jesus no Novo Testamento. Então eu vi, opa, estão me enganando. E não só isso, eles usam de acordo com o que eles querem e enganam o povo. Por que eu falo que o título é o caminho para a razão? Porque o caminho para a razão é você refletir, questionar, duvidar, buscar, pesquisar, confrontar dados, chegar à conclusão, usar a lógica, ser coerente. Isso é o caminho para a razão. Ou melhor, para resumir tudo, o caminho para a razão é você ir aos fundamentos, ir ao fundamento, buscar fundamentos. Esse é o caminho da razão. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a ver que aquilo que falavam lá nas igrejas não tinha sentido. E eu vi também o seguinte, que as próprias traduções, elas continham contradições e elas tinham algo errado. Por que elas tinham algo errado? Porque a palavra para poder expressar uma coisa que eles queriam defender, vinha a mesma palavra traduzida de uma maneira em um versículo e em outro versículo vinha de outra maneira. Olha, isso tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aí. Questão mesmo da palavra Cristo, eu vi que ungido e Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não podia chamar ninguém de Cristo, de ungido, porque é a mesma coisa que chamar de Cristo. Eu acreditava que só existia um. Beleza. O tempo vai passando. Eu já falei em outro vídeo que a questão do ministério não tem razão de ser. E eles gostam muito de defender a questão do presbítero como se ele fosse uma autoridade, como se ele fosse alguém especial. Aí tem lá o bando de presbítero que eu chamo de presbichos. Bando de babacas que tem ali. Quantos que me perturbaram, sabe? E por invés, mas vamos continuar. Aí eu fiquei vendo o seguinte. Já me enganaram na questão do dízimo. Eu vi, peraí. Já estou me enganando no seguinte, dizendo que tem os ungidos do Senhor, mas peraí. O título ungido, no Antigo Testamento, aplicava a sacerdote, que é o Messias, que recebia unção com óleo, sacerdote, profeta e reis, tá? Chegava no Novo Testamento, esse título ele voltava só para Jesus. Tanto que lá em Lucas diz assim que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isso que está escrito lá. Então eu vi que era um título que só se aplicava a ele no Novo Testamento. Então não tinha o pastor que falava isso, ele queria passar uma autoridade para o povo para que todos ficassem com medo dele. É isso que eles fazem. Eles trabalham na base do medo. E eu comecei a ver o seguinte, comecei a questionar. E vi que quando eles querem colocar esses termos para títulos, cargos, eles traduzem como eles querem. Tanto você vai ver na sua própria Bíblia. Eu quero que você veja aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, 2 versículos. Olha aqui, ó. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Esse escribas e dos anciãos, a palavra que está lá nos códex, nas versões antigas, no grego é presbíteros, só que eles traduziram, porque presbítero e ancião é a mesma coisa. Nem sempre significa uma pessoa velha, mas uma pessoa também experiente, tem esse significado. E quando vem aqui Tiago, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha que lindo, olha que safadeza. Então eu vi essa sacanagem sendo pregada. Eu vi isso aqui nas Bíblias que são traduzidas, quando eles traduzem de acordo com a conveniência deles. Porque a palavra de ancião aqui é presbítero. Por que eles não traduziram? E por que eles não colocaram presbítero? Aqui eles traduziram em Marcos
lá em Tiago, eles colocaram a palavra como ela é. Sabe para quê? Para te enganar, para dizer que existe uma classe especial, como a classe de ungido, a classe sacerdotal, mas isso tudo é para enganar, isso tudo é ilusão, é fantasia. Então foi o que eu comecei a ver. Bom, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. E já pensou nisso aí. Opa, já não tem razão de ser. O sacerdócio, dízimo, e depois a coisa que me chamou a atenção foi: Deus não habita em templos. Depois eu vou falar sobre isso. Que vai ser as outras os dois motivos que me fizeram questionar e sair da religião. Vou falar depois sobre o templo e depois sobre verdades que não se pode falar nas igrejas. Tá bom? Então, o caminho para a razão, gente, é buscar o fundamento das coisas. Busque o fundamento. Pesquise, estude, você vai ver o erro. Se você está sendo comandado por um presbítero, isso é só ilusão, é só articulação de bando de safados para te enganar. Você pode ver aqui, ó, eu mostrei para você dois versículos. Um eles traduzem como eles querem, o outro eles colocam a palavra pura para dizer que tem uma classe especial na igreja. Não tem não, meu filho. Ninguém é melhor do que ninguém. E a religião é mestre em fazer isso. Mestre em colocar pessoas acima de outras. Colocar pessoas achando que são melhores ou que elas têm uma incumbência ou elas têm uma responsabilidade a mais e que ele é responsável pela sua vida. Não, meu filho. Não tem ninguém interferindo por você. Não existe Deus nenhum. Você é o responsável pela sua vida. Busque, pesquise. Vá atrás dos fundamentos. E você vai questionar, você vai ver que muita coisa na sua religião, na sua igreja, está errada. Não estou falando aqui, seria até bom, deixe sua fé, não. Pesquise. Pesquise e você vai ver que o que estão falando para você é pura mentira. Tá bom, gente? Então, depois eu vou continuar. E vou continuar aquela série também, o Descendo a Marreta. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.